Então, bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Agradecendo a Deus por chegarmos ao 30º capítulo do livro. Estamos na reta final, faltam só 12 capítulos para terminar o livro. Temos aprendido muito. Deus tem nos despertado para trabalhar e como trabalhar, né? E as classes que devemos trabalhar, as pessoas devem trabalhar. E hoje, um tema muito importante que fica assim até... Eu não sei se é arquivado, né, Luca? Ou a gente está assim, diferente nesse assunto, né? Que é nossa responsabilidade pelos cegos. E quem está conosco vai explanar esse capítulo para nós é o irmão Evanderson Luca, da AMAP. Seja bem-vindo, Luca. Com você a palavra. Muito bem. Então, mais uma vez, um bom dia a todos e obrigado, né, pela oportunidade. Realmente, como a irmã Alexandra começou a falar, é uma classe de pessoas, em alguns momentos, esquecida, né? Os cegos. Eu estava, claro que toda enfermidade, todo problema de saúde, né, saúde física, é um desafio muito grande, né? Muito difícil. Mas quando falamos sobre cegueira, eu fiquei, por alguns momentos, me imaginando, né? Como seria a minha vida se não pudesse enxergar? Então, daqui a pouquinho, pelo menos aqui onde eu moro, né? Daqui a pouquinho o sol vai brilhar, vai raiar aí, alguns locais talvez aí na Bahia, alguns outros estados, esse horário já está claro, né? Mas o nascer do sol, o pôr do sol, são cenas muito belas, né? Muito bonitas. E essa classe, os cegos, infelizmente, não podem apreciar, essa classe não pode apreciar essas maravilhas aí das mãos de Deus. Alguém até comentou, né, que o sol já saiu realmente ali na região da Bahia, né? Na maior parte dos estados do Nordeste, né, das 5 horas da manhã já está bem claro. Mas tem muitas outras... Eu, por exemplo, moro numa cidade litorânea, né, que é São Luís, no Maranhão, e antes de ontem, à noitinha, eu fui ali na praia, pegar um ventinho noturno, né? Então, assim, são cenas que, infelizmente, essas pessoas, né, devido às consequências do pecado que atingem nosso mundo, não podem presenciar. E nós temos a responsabilidade também para com essa classe, né? E no capítulo 30, nossa responsabilidade com os cegos, me chamou bastante a atenção a mensagem voltada para essa classe de pessoas. Quando a gente observa, por exemplo, o ministério de Jesus, ele se importava com todas as pessoas, com todas as classes, né? E cegos não ficaram de fora. Então, tem pelo menos 2 relatos bem conhecidos de episódios de Cristo curando pessoas cegas, né? De Bartimeu, ali nas portas de Jericó, né? Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Jesus foi e o curou. Tem aquele cego de nascença, né? João capítulo 9, temos ali o episódio, o relato de Jesus efetuando também um milagre na vida daquele homem. Então, realmente ele se importava também com os cegos. E eu vou aqui verificar alguns trechos importantes que eu achei desse capítulo, a gente vai fazer a leitura de algumas passagens, né? E tratar os cegos com compaixão. O Senhor deseja que os que estão relacionados com a obra médico-missionária sejam verdadeiros missionários. Devem ser semelhantes a Cristo na palavra e na ação. Não devem ser misericordiosos apenas quando sentem o impulso de mostrar misericórdia. Nem devem agir egoisticamente para com aqueles que são os mais necessitados de trabalho médico-missionário. Achei interessante essa frase. Não devem ser misericordiosos apenas quando sentem o impulso, né? Então, às vezes vem um apelo, às vezes vem, enfim, alguém faz aquela chamada e a gente, naquele impulso, vai, mostra misericórdia, às vezes quando está em público, né? Mas nós aprendemos aqui que os atos de misericórdia devem ser algo constante na nossa vida. Não apenas de momento, não pelo impulso, pela emoção ali daquela hora, mas deve ser uma característica constante. Em público, quando ninguém está olhando, em todos os momentos nós devemos manifestar misericórdia para com todas as classes de pessoas, inclusive para com os cegos. O cego, por exemplo, deve ser tratado com compaixão, certo? E
O Senhor é Deus, no segundo parágrafo nós lemos. Ele nota os casos de negligência. Toda ação errônea neste sentido é uma falsa representação de sua misericórdia, amorável bondade e benevolência. É interessante que todos nós somos observados, né? Todos nós temos uma influência, especialmente aqueles que se dizem cristãos, são constantemente observados para ver se de fato, mesmo que não percebamos, né? Para ver se de fato estamos representando a Cristo. E quando nós negligenciamos, né? É uma mensagem de advertência para cada um de nós, né? Eu realmente analisei muito e refleti muito nesse capítulo. Quando nós negligenciamos os atos de misericórdia, quando nós negligenciamos as classes menos favorecidas, é dito que estamos representando falsamente a misericórdia de Deus. Então, imaginem bem que séria responsabilidade recai sobre cada um de nós, né? As pessoas, esse Deus talvez não é tão amoroso, talvez não é tão misericordioso, porque seus seguidores negligenciam aqueles que mais precisam. A responsabilidade que cabe sobre cada um de nós. E a serva do Senhor continua: sou instruída a dizer: vigia em oração, cuidadosa e conscienciosamente. Não venha a mente a se tornar tão sobrecarregada com muitos negócios e transações importantes que a verdadeira piedade seja descuidada, vindo o amor a se extinguir da alma, não obstante a grande e piedosa necessidade de tornar-vos a mão ajudadora de Deus para o cego e os demais, e todos os demais desafortunados. Isso me chamou bastante a atenção, porque nós sabemos que vivemos na era, poderemos colocar, na era da correria, né? Então, todo mundo está sobrecarregado, todo mundo tem muitas atividades, a família, o trabalho, até na igreja também, enfim, os amigos, o âmbito social. Então, normalmente, nossa mente está sempre sobrecarregada. E há o risco de deixarmos que nossa agenda fique tão cheia, tão carregada, tão inundada de atividades, que o cuidado para com essas classes, a piedade, o exercício da piedade cristã vai ficando de lado. E é interessante que não fala apenas de atividades, vamos colocar assim, fúteis, né, coisas sem importância, mas há um risco da mente ficar sobrecarregada, conforme está escrito aqui, em negócios e transações importantes. Então, não estamos falando aqui de coisas fúteis, né? Estamos falando de coisas importantes, mas mesmo dentro do trato dessas coisas importantes, a ordem de prioridade, vamos colocar assim, deve estar corretamente colocada, né? Então, o exercício da piedade, da bondade cristã, deve estar sempre em primeiro lugar, mesmo diante de atividades que são importantes, que têm o seu valor, né? Que têm o seu lugar. Devemos ter muita atenção na administração do nosso tempo, para que o exercício da bondade cristã não seja, então, negligenciado. Então, usai vosso tempo e força para aprender a ser fervorosos no espírito, justos no trato, servindo ao Senhor em amorável misericórdia. E devemos sempre lembrar daquilo que está registrado em Mateus 25, né? Quando Jesus ilustrou perante os seus discípulos a cena da sua segunda vinda, quando toda a população, todas as pessoas são divididas em duas grandes classes, né? Uma negligenciou as atividades, enfim, o exercício da piedade para com seu próximo, e a outra não. E todas as atividades que fazemos a um dos nossos pequeninos irmãos, essas atividades são registradas, né, nos livros de registros celestiais como sendo feitas ao próprio Deus, e Ele recompensará fielmente a cada um por isso. Agora, continuando aqui no raciocínio do capítulo, um outro aspecto que me chamou bastante a atenção é o seguinte: mesmo as pessoas cegas e as demais classes desafortunadas, mas mesmo essas pessoas, elas não estão, vamos colocar assim, desculpadas diante de Deus, no sentido dos seus pecados ou do aperfeiçoamento do caráter cristão. É claro que Deus é justo, Ele conhece as limitações de cada um, mas aquelas pessoas, mesmo as desafortunadas, que têm oportunidade do conhecimento, do arrependimento, elas devem também se esforçar para isso. É isso que a gente lê aqui, ó. Conquanto Deus, seja Deus, um amigo do cego,
e do infortunado, ele não os desculpa dos seus pecados. Ele quer deles que sejam vencedores e aperfeiçoem em caráter cristão no nome de Jesus, que venceu no benefício deles. Então, há aqui uma advertência interessante também, né? E nós percebemos em alguns casos, talvez na nossa convivência, que justamente devido à deficiência visual, essas pessoas elas aprimoram nessa capacidade em outros sentidos. Conheço, por exemplo, um irmão, um rapaz lá de Brasília, que é cego, mas ele toca, assim, poderíamos dizer perfeitamente o piano, né? Tem muitas outras habilidades na questão da audição também. Ele reconhece facilmente as vozes das pessoas e creio que os irmãos conhecem também outras experiências assim semelhantes, né? Até me parece que no estado do Pará, uma cidadezinha do estado do Pará, tem uma família, né? Um grupo de pessoas deficientes visuais, mas que tem muitas habilidades, né? Essas pessoas também têm ali a sua, vamos colocar assim, a sua responsabilidade dentro do aperfeiçoamento do caráter cristão, porém Jesus, é claro, sendo justo como entende as limitações de cada um. E nós chegamos no trecho que a irmã Alexandra leu no início. Anjos são enviados para ministrar aos filhos de Deus que são fisicamente cegos. Anjos guardam em seus passos e livram-nos de milhares de perigos que, desconhecidos a eles, juncam o seu caminho. É interessante isso, né? Sabemos que todos nós temos o nosso anjo da guarda, né? Mas certamente o anjo da guarda das pessoas que não têm a visão, acho que poderíamos dizer que ele trabalha um pouquinho a mais, né? Deve ter um cuidado maior, porque realmente os desafios são muito grandes, né? E Deus, misericordioso como tem cuidado de cada um. Foi-me mostrado que Deus requer que seu povo seja muito mais piedoso e compassivo para com os desafortunados do que o tem sido. Então, a advertência séria para cada um de nós, especialmente sendo integrantes, né, do povo de Deus nos últimos dias. A reflexão para cada um de nós: será que temos sido, de fato, negligentes? Temos alcançado aquele ideal que Deus deseja para cada um de nós no sentido da prática da verdadeira religião? E essa religião verdadeira, nós conhecemos muito bem o texto, está registrado lá em Tiago, né? Tiago, capítulo 1. A religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quando a palavra de Deus cita órfãos e viúvas, na verdade, podemos estender, né, para todas as classes desafortunadas, os menos favorecidos, e podemos aí incluir certamente a classe dos cegos. A beneficência desinteressada é muito rara nesta época do mundo. Infelizmente, é uma realidade que nós testemunhamos, né? Beneficência desinteressada. Na verdade, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus já deixou bem claro que, ao nos aproximarmos do fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, né? Se esse amor, muitas vezes, está frio até entre famílias, entre amigos, quanto mais para com aqueles que não temos nenhuma ligação de sangue, com aqueles que são deficientes, com os cegos, com os menos afortunados, enfim. Infelizmente, é uma característica da nossa época, do nosso tempo, mas que devemos trabalhar para sermos a exceção, né? Fazermos a diferença na vida dessas pessoas, e de forma desinteressada, de fato, não esperando nada em troca de volta, né? Porque muitas vezes nós testemunhamos, às vezes podemos correr o risco de até nós mesmos buscarmos fazer o bem quando vamos ter algum benefício em volta, né? Em troca, melhor dizendo. Então, talvez em público, para que as pessoas nos observem, enfim. Mas a nossa beneficência, a nossa atividade deve ser desinteressada. O único interesse, de fato, é no bem-estar do nosso próximo. Agora, continuamos a leitura. Se existem na igreja os que querem fazer os cegos tropeçarem, devem ser chamados à justiça, pois Deus nos fez guardas dos cegos, dos sofredores, das viúvas e dos órfãos. O tropeço ao qual se refere a palavra de Deus não quer dizer um bloco de madeira colocado ante os pés do cego para fazê-lo tropeçar, mas quer dizer muito mais que isso. Quer dizer qualquer procedimento seguido
para prejudicar a influência de um irmão cego, trabalhar contra seus interesses ou estorvar a sua prosperidade. Então, muitas vezes, muitos se aproveitam da situação desfavorável de alguém. Ele é desafortunado, tem essa deficiência, é cego, deixa eu me aproveitar aqui de alguma maneira para tirar algum benefício, alguma vantagem em cima dessa pessoa. Eu imagino, eu penso que essa situação, ou essa atitude de se aproveitar em todas as situações é grave, certamente será punida por Deus, mas especialmente quanto aquelas pessoas que realmente, vamos usar os cegos como exemplo, né? Aquelas pessoas ainda mais frágeis, eu creio que isso, à vista de Deus, é mais grave ainda. São aquelas pessoas que muitas vezes não têm como se defender de maneira alguma. Foi citado aqui no comentário, até aquelas cegas espiritualmente, podemos incluir também as classes de pessoas, né? Às vezes você tem um conhecimento a mais e vê que alguém não conhece tanto quanto você, poderíamos incluir nessa classe, né? Os espiritualmente cegos, e você tenta se aproveitar de alguma maneira, com vantagem intelectual, enfim, devemos cuidar de todas as classes, né? Um irmão cego, pobre, enfermo, que tudo esteja fazendo a fim de não vir a ser dependente, deve ser encorajado por seus irmãos de toda maneira possível. E aqui nós vemos a advertência, né? Mas os que professam ser seus irmãos, que têm o uso de todas as suas faculdades, que não são dependentes, mas que esquecem o seu dever para com os cegos a tal ponto que confundem, afligem e impedem seu caminho, estão fazendo um trabalho que requererá arrependimento e restauração antes que Deus aceite as suas orações. Então, vejam bem, quão sério é isso aqui. Muitos se aproveitam da condição menos favorável de outro para, enfim, se aproveitar, para confundir, para afligir, para tirar algum benefício. E os olhos de Deus que vigiam todos a todo momento, né, e registra fielmente, né, os anjos relatores registram fielmente todas as atitudes, todas as intenções do coração. Então, Deus está atento a cada um e como cada um age com relação ao seu próximo. E continua a advertência, né? Que a igreja de Deus, que tem permitido sejam seus infortunados irmãos injustiçados, serão culpados de pecado até que façam tudo o que estiver em seu poder para reparar a injustiça. Então, aqui traz uma advertência para o coletivo, vamos dizer assim, né? Para a igreja, que deve estar atenta, deve ter um olhar especial para esses casos, né? Aquela pessoa que é cega, poderíamos aqui incluir outras pessoas em situações de vulnerabilidade maior, né? Enfim, a igreja deve ter um olhar mais atento, e muitas vezes temos sido negligentes com relação a isso, né? Mais atento, mais especial, para evitar que a injustiça seja cometida, né? Fazer tudo o que estiver ao seu alcance, é o que diz a Bíblia inspirada. Do contrário, será considerada culpada diante de Deus. O ponto de vista da misericórdia. Eu gostaria que todos nós víssemos as coisas como Deus as vê. De fato, a forma do ser humano observar, entender, né, enxergar é muito diferente da forma como Deus vê. Gostaria que pudéssemos compreender como Deus considera esses homens que professam ser seguidores de Cristo, que possuem a bênção da visão e a vantagem de meios em seu favor, e, no entanto, invejam a pequena prosperidade desfrutada por um pobre cego, e gostariam de beneficiar-se com o aumento de sua soma de recursos à custa de seu afligido irmão. Isso aqui é muito sério. Eu lembrei, lendo esse parágrafo, eu lembrei da experiência do rei Acabe e de Nabote, né? A vinha de Nabote, né? Então, Acabe, rei de Israel, cheio de privilégios, com tantos bens, enfim, tantas oportunidades, foi olhar justamente para aquela pequena propriedade que tinha aquele homem, né? Aquele servo do seu reino, Nabote. E ele tinha tudo, mas ele queria aquilo, a única propriedade, o único bem que aquele homem tinha, e de fato não descansou ele com a sua ímpia esposa Jezabel, não descansaram de fato, até que aquele homem caiu numa armadilha, veio a morrer, e ele tomou para si aquela propriedade. Mas aquilo não ficou sem punição diante de Deus, né? Então Deus, ele está atento a cada detalhe, a cada caso, e realmente
Nós que temos a bênção da visão, realmente é como diz o ditado, né? Às vezes só damos valor a alguma coisa depois que perdemos. Então, por termos a bênção da visão, que é algo considerado tão comum, né? Tão normal, não nos damos conta muitas vezes de quão privilegiados somos. E realmente só aquele que, por um motivo ou outro, como eu falei, consequências, infelizmente, do pecado do nosso mundo, foi privado dessa bênção, sabe realmente qual é a dificuldade. Então, nós devemos nos colocar no lugar do outro, né? A palavra que está na moda aí nos nossos dias é a famosa empatia, né? Tentar olhar pelo prisma do outro, ver as dificuldades, ver os desafios, e ser ali, de fato, uma mão ajudadora. Deus não vê essas coisas com olhos humanos e com julgamento frio e insensível do homem. Então, de fato, essa frieza nos atinge, conforme eu ia falando. Nós estamos focados nos nossos desafios, nos nossos projetos de vida, que como eu falei, é claro que tem a sua importância, mas devemos também ter um olhar atento para o outro, para a dificuldade do outro. Como eu posso ser uma mão ajudadora, uma mão auxiliadora na vida do outro e tirar o foco um pouco da minha vida, né? É o câncer do egoísmo, né? Muitas vezes só eu, meus planos, meus projetos. Como eu posso ter uma visão um pouco mais ampla e olhar as necessidades do meu próximo, do cego, enfim, do órfão, da viúva, para que eu faça diferença na vida daquela pessoa. Então, Deus não vê as coisas do ponto de vista do mundo, mas do ponto de vista da misericórdia, da piedade e do infinito amor. E, de fato, quando observamos os relatos dos evangelhos, né, a vida de Jesus aqui nesse mundo, ele realmente é o nosso maior exemplo, é alguém que viveu em prol do próximo, em benefício do outro. Então, a verdadeira simpatia entre o homem e o seu próximo deve ser o sinal distintivo entre os que amam e temem a Deus e os que esquecem de sua lei. Então, veja que interessante. Podemos observar aqui duas grandes classes, né? Uma classe ama e teme a Deus, a outra classe esquece de sua lei. E o que é o divisor? Vamos colocar assim, o ponto, né, o diferencial dessas duas classes. É justamente o exercício da verdadeira simpatia, do amor, da bondade, da misericórdia, da nossa. Então, a minha profissão, né, vamos dizer assim, o que eu falo, o que eu profiro, pode ser vasta, posso falar muitas coisas, posso pregar muito na teoria, me dizer um grande seguidor de Cristo, mas, de fato, é a minha atitude, é o meu comportamento que vai mostrar que, de fato, tenho amado, tenho temido a Deus e amado o meu próximo conforme a mim mesmo. É estranho que professos cristãos não estimem os ensinamentos claros e positivos da palavra de Deus e não sigam compunções de consciência. Deus coloca sobre eles a responsabilidade de cuidar dos desamparados, cegos, coxos, das viúvas e dos órfãos. Porém, muitos não fazem nenhum esforço em relação a isto. Agora vem um trecho, e o último trecho do capítulo, que é o que mais me chamou a atenção. A fim de salvar essas pessoas, Deus muitas vezes as coloca sob a vara da aflição e põe-nas em posição semelhante a que ocupavam os que tiveram necessidade de sua ajuda e simpatia, nada receberam de suas mãos. Então, olha que interessante. Eu falei agora há pouco que muitas vezes só damos valor a algo depois que perdemos, né? Então, talvez eu tenha sido, né, muito negligente com relação ao meu comportamento, ao meu próximo, com relação à minha atitude de benevolência, de misericórdia. E aí, Deus, em sua misericórdia, para me fazer despertar dessa letargia, desse sono, talvez me coloque em uma situação em que eu vou precisar, né, daquela mão ajudadora que eu neguei para alguém. Só aí eu vou pensar, poxa, quantas vezes eu não tive a oportunidade de ajudar alguém e não pude, agora sou eu que estou precisando de ajuda. Essas situações são permitidas pela misericórdia de Deus. Talvez de outra maneira nunca despertaríamos para isso. Só quando nós de fato estamos precisando, damos o real valor, né? E realmente é muito emocionante, né? É lindo ver uma experiência de alguém
que talvez foi negligente, mas que passou por essa dificuldade, depois, quando ele é restaurado, né, vamos dizer assim, a sua posição, então o comportamento dele muda completamente, porque ele sabe o que ele passou lá atrás. Então, agora ele passa, de fato, a ser uma pessoa ajudadora, uma pessoa atenta com relação às necessidades do seu próximo, né? Então, realmente é um capítulo muito importante, falando dessa classe de pessoas, né, os cegos, infelizmente, muitas vezes negligenciados, ignorados, mas para os quais devemos atentar mais, né? E, conforme foi até comentado aqui agora há pouco, tem a deficiência, a cegueira física, né? Mas poderíamos colocar também a cegueira espiritual. Devemos estar atentos quanto ao nosso irmão, a nossa irmã, né? Nosso próximo, que às vezes se afastou ou que bebeu aí de fontes, né, de doutrinas estranhas e realmente está cego. Aquelas verdades que ele professava, ele não professa mais, e nossa atitude deve ser também de misericórdia, de bondade, de compaixão, né? Manifestar, conforme foi dito aí nos comentários, manifestar, mostrar que nos importamos, né? Que estamos atentos. Então, tanto a cegueira física quanto a espiritual é terrível, né? Talvez a espiritual até mais, né? Mais ainda que a física. Deus um dia pode restaurar a situação. A espiritual, se a pessoa se coloca numa posição, né, longe ali do alcance de Deus, de fato, não tem ali nenhuma solução, né? Porque a própria pessoa se coloca nesse sentido. Então, cabe a reflexão para cada um de nós. E às vezes nós precisamos passar por um tipo de cegueira, né? Para que, até uma frase, um pouco de contraste, mas eu achei interessante, eu vi um dia desse, né? Às vezes precisamos passar por uma experiência de cegueira para que nossos olhos sejam abertos, né? Talvez não físico, mas no sentido espiritual, enfim. Eu me lembro, por exemplo, de Paulo, né? Quando era Saulo de Tarso, perseguidor, enfim, aquele homem tão rico de conhecimento, mas tão terrível, né? No seu trato com os cristãos. E depois do encontro que teve com Jesus, realmente ficou ali cego, literalmente, né? E depois seus olhos foram abertos, não só literalmente, mas também espiritualmente. Ele pôde ver ali, depois do encontro com o Mestre, a transformação pela qual ele deveria passar, e pela graça de Deus passou, e foi ali um grande seguidor do Mestre, né? Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele tire de nós, né? Se porventura a frieza, a insensibilidade tem tomado conta do nosso coração, dos nossos corações, e possamos orar para que Deus faça um trabalho especial, né? Nos impressionando quanto à importância de sermos, de nos importarmos mais, sermos mais empáticos, mais atentos quanto à necessidade do nosso próximo, e assim louvarmos ao nosso Deus pelas nossas obras, né? Tudo que fazemos não é nada de bom vem da gente, não é para o nosso louvor, não é para a nossa honra, mas é tudo para a honra e para a glória de Deus, né? Conforme diz aquele texto de Mateus. Compensados também pelas mesmas, porque Deus é justo, né? Ele vê tudo o que fazemos, tudo o que deixamos de fazer, então precisamos de fato da sua direção, da sua misericórdia, para que representemos bem o seu caráter aqui neste mundo. Deus nos abençoe para isto, hoje e sempre. Amém.